Olha só, hoje a gente vai bancar o detetive para desvendar um mistério médico que é, olha, fascinante. E é um caso que acontece bem mais perto do que se imagina, viu? Na verdade, tá bem aqui, ó, no nosso próprio couro cabeludo. Então, bora começar essa investigação. Pensa só nessa situação. E se o sistema que existe para proteger o nosso corpo, de repente, começasse a atacar o nosso próprio cabelo? Pois é exatamente essa a premissa do caso que a gente vai investigar hoje, a alopecia areata. Então, para a gente entender bem o que é essa tal de alopecia areata, basicamente é uma condição autoimune, ou seja, o nosso próprio sistema de defesa, por engano, começa a atacar os folículos capilares. E essa agressão, sabe, ela interrompe o crescimento do cabelo de uma hora para outra. Daí vem a queda, formando aquelas falhas bem redondinhas que são super características da doença. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Como é que os especialistas conseguem de fato solucionar esse mistério? Como eles sabem que é a alopecia areata e não outra coisa? Bom, eles têm uma ferramenta especial. Pense nela como uma verdadeira lupa de detetive, só que feita para o couro cabeludo. E é aqui, gente, que a investigação começa a ficar boa de verdade. Com a tricoscopia, a gente consegue ver a cena do crime em todos os detalhes, sabe? Ela revela as pistas que o ataque deixou para trás. Sério, sem essa ferramenta, dar um diagnóstico seria como tentar montar um quebra-cabeça com a luz apagada. Impossível. Ok, agora que a gente já tem a nossa lupa em mãos, vamos direto para as evidências. Existem sinais bem específicos que esses detetives capilares procuram para conseguir de fato montar o caso. E a primeira pista que costuma aparecer lá na cena do crime são os famosos pontos amarelos, em inglês, yellow dots. Vamos dar uma olhada no que eles têm para nos contar. Mas, afinal, o que são esses pontos? O que eles significam? Bom, cada pontinho amarelo desses é, na verdade, um folículo de cabelo que ficou vazio e aí foi preenchido com sebo, que é a oleosidade natural da pele. Pensa numa casa que foi abandonada, sabe? É mais ou menos isso. É um sinal claro de que aquele folículo está adormecido, inativo. E atenção, quando tem um monte deles, pode ser um sinal de que a doença está bem ativa ou que o cabelo não vai voltar a crescer ali tão cedo. Beleza, vamos continuar nossa investigação. A segunda peça do nosso quebra-cabeça, a segunda evidência, são os pontos pretos. Esses pontos, na verdade, são pedacinhos de cabelo. É que a inflamação ali no folículo deixa o fio tão fraco que ele acaba quebrando bem na superfície da pele. É um achado bem comum na alopecia areata, sim, mas não é exclusivo dela. É por isso que um bom detetive nunca se contenta com uma pista só, né? Precisa de mais coisas para fechar o caso. E agora, chegamos na pista que é talvez a mais famosa de todas. É quase como uma assinatura dessa condição, os fios em ponto de exclamação. Ah, esse aqui é um clássico. Pensa comigo, o fio tá lá crescendo feliz e saudável e de repente, pá! A inflamação ataca e causa um aperto, uma constrição bem na base dele. O resultado? O fio fica fininho perto do couro cabeludo, mas a ponta, que já tinha crescido, continua mais grossa. Isso cria literalmente o formato de um ponto de exclamação. É incrível porque isso mostra pra gente o momento exato do ataque. Certo, então vamos recapitular. A gente já tem as nossas pistas: pontos amarelos, pontos pretos, fios em ponto de exclamação. Mas a grande questão é, como é que a gente junta todas essas peças para finalmente solucionar o mistério? E aqui, gente, tá o grande segredo de qualquer boa investigação. Nenhum detetive que se preze resolve um caso com uma pista só. É sempre a combinação das evidências que conta a história completa. Por exemplo, só encontrar pontos pretos não quer dizer muita coisa. Mas encontrar pontos pretos juntos com pontos amarelos e fios em exclamação, aí a história fica muito, mas muito mais clara. E de vez em quando, para deixar a investigação ainda mais interessante, os especialistas encontram digamos, uma pista bônus. O nome já diz tudo, né? O fio em cotovelo. O que acontece é que durante o crescimento, a inflamação cria um ponto tão frágil, tão fraco no fio, que ele literalmente dobra sobre si mesmo, forma um cotovelo. É mais uma prova irrefutável da fraqueza na estrutura do fio que essa condição causa. Então vamos organizar tudo isso no nosso caderno de detetive. Resumindo o que a gente encontrou até agora. Pontos amarelos significam folículos parados, vazios. Pontos pretos, que o cabelo quebrou bem na superfície. Fios em ponto de exclamação mostram aquela parada brusca no crescimento. E os fios em cotovelo, bom, esses mostram um ponto de fraqueza extrema no fio.
Então, deu para perceber que o processo todo segue uma lógica bem clara, né? Primeiro, se observa a queixa da pessoa. Depois, passo 2, se usa a tricoscopia para ir atrás das pistas. O passo 3, que é crucial, é identificar a combinação desses achados todos. E aí, sim, com tudo isso em mãos, vem o passo 4, formular o diagnóstico final com segurança. Bom, parece que a gente chegou ao final da nossa investigação, mas fica a pergunta. No fim das contas, por que todo esse trabalho de detetive é tão importante? A resposta é bem direta. Resolver esse mistério é o passo mais importante de todos. Ter um diagnóstico correto, saber que se trata de alopecia areata, traz clareza sobre o que está acontecendo no corpo. E, a partir daí, se abre o caminho para poder conversar sobre os próximos passos e as opções de tratamento com um profissional. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A tricoscopia revela todo um universo de pistas só no couro cabeludo. Isso faz a gente pensar: quantos outros mistérios biológicos, quantos outros segredos o nosso corpo não guarda bem ali, debaixo da superfície, só esperando pela ferramenta certa para serem finalmente revelados?